E a gente continua a falar sobre esse problema lá no Rio de Janeiro, agora ao vivo. Ele acabou de falar na entrevista, está aqui ao vivo com a gente no estúdio do Rio de Janeiro. É o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Jorge Darcy. Jorge, obrigada pela participação, boa noite. A gente viu aí que medicamentos vão ser enviados para os hospitais, mas será mesmo que isso é suficiente para retomar os atendimentos? Boa noite. Boa noite. Eu entendo que essas medidas são medidas paliativas. Na verdade, nós estamos falando de uma crise anunciada, uma crise que já vinha se instalando progressivamente no Rio de Janeiro, onde o poder público vinha se omitindo, negligenciando no seu papel de garantir o pleno funcionamento dessas unidades. Eu não estou falando só da rede do Estado, eu estou falando da rede do município e a rede federal. Chegamos a um ponto realmente insustentável, um ponto crítico, um ponto de calamidade, que eu, inclusive, costumo rotular como um processo genocida que está em curso, onde a população pobre tem sido a principal vítima, inclusive muitos perdendo a vida em função desse quadro calamitoso. Portanto, hoje, doar remédio, doar um insumo aqui ou ali, isso não vai resolver o problema da crise da saúde pública no estado do Rio de Janeiro. Em relação aos salários atrasados dos profissionais de saúde, já existe alguma definição sobre isso? Sobre os salários atrasados, principalmente da mão de obra terceirizada, a mão de obra que presta serviço para as organizações sociais, o sindicato conseguiu hoje, à tarde, uma decisão judicial da Justiça do Trabalho determinando que em 48 horas esses salários sejam pagos, inclusive com a metade do 13º que estava devida. Eu entendo que essa decisão, sendo cumprida, e tem que ser cumprida, porque o secretário de Saúde já foi citado hoje à tarde pelo oficial de Justiça, eu entendo que essa decisão ajuda a minimizar a crise por conta da dificuldade que os profissionais estavam tendo até para chegar às unidades para poder garantir o atendimento à população. Agora, essa é uma parte da crise, quer dizer, o atraso dos salários desses funcionários, que, na verdade, hoje representam uma parcela expressiva de trabalhadores que prestam esse atendimento à população do Rio de Janeiro. E com relação a esse dinheiro que vai ser enviado, né? A Justiça mandou pagar 660 milhões para a área de saúde. O que dá para fazer com esse dinheiro? Só questões pontuais, já que a crise, como o senhor mesmo citou, ela é bem ampla, ou dá para fazer um pouco mais? Dá para fazer algo que também tenha esse caráter de minimizar. O que ocorreu com essa decisão? Porque esse valor de 660 milhões, isso era dinheiro que tinha sido contingenciado pelo governo do Estado para aplicar em outros projetos. Nós fomos ao Poder Judiciário e exigimos que esse dinheiro fosse transferido novamente para o setor da saúde pública, porque a lei, a Constituição Federal, estabelece essas regras. O Estado tem que aplicar, no mínimo, 12% do seu orçamento. O Estado do Rio estava aplicando em torno de 9%. Então, o próprio governo estava agindo no sentido de desfinanciar o sistema público de saúde. Agora, essa situação, que é muito grave, e agora parece que as autoridades acordaram para essa situação de gravidade, inclusive acordaram tardiamente, é preciso que haja realmente um trabalho integrado. As três esferas têm responsabilidade pelo que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Se hoje o Ministério da Saúde se apresenta para contribuir para a solução da crise, eu tenho esperança de que, com a entrada do Ministério, a Prefeitura transferindo recursos e o governador cumprindo a decisão judicial, a gente passa a ter uma soma de recursos que pode, de fato, contribuir para, pelo menos, melhorar a curto prazo a crise da assistência da nossa população. Agora, é preciso ainda fazer muito mais para que essa crise realmente tenha uma solução definitiva. Muito obrigada, Jorge Darcy, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Obrigada pela participação. Boa noite.